Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula, né? A nossa parte 2 do ICMS nas transferências. Na primeira aula eu contextualizei para vocês como que se deu a ADC 49, a súmula 166, a Lei Candir propriamente também, né? Que trazia aí o fato gerador do ICMS, a transferência de mercadoria. Sugiro que se você chegou aqui nessa aula primeiro, que você assista a parte um, porque um complementa o outro, beleza? Agora nós vamos dispor aí dos regulamentos, das normativas que foram divulgadas, beleza? O convênio 178, a lei complementar 204, o convênio 228, o convênio 225, a nota orientativa. Vamos fazer uma abordagem sobre esses dispositivos, ok? Porque apesar de já estarmos aqui em fevereiro, março, nós já estamos aqui beirando fevereiro e março, nós não sei quando que essa aula propriamente vai ser publicada, mas nós já estamos aqui em fevereiro e março e aí tem gerado ainda, apesar de não, não era para dever, né? Mas tem gerado muita dúvida ainda entre os contribuintes em como proceder. E aqui a gente vai tentar não esgotar todas as dúvidas, ok? Isso daqui a gente não vai conseguir, mas pelo menos te dar um norte, beleza? Vou compartilhar aqui o material, ok? Fiquem comigo que vai dar tudo certo, beleza? Vamos falar sobre o ICMS nas transferências, novamente. Sou o professor André Madeira, se você não me conhece, é um prazer que você esteja aqui. Espero que você goste dessa aula, que ela possa te ajudar, possa agregar conhecimento para você. Peço que você dê seu joinha aqui no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e você ajude esse aspirante a produtor de conteúdo digital, por gentileza. Eu sou contador, sou administrador, sou pós-graduado em compliance fiscal e tributação empresarial, sou professor, atuo também com mentoria individualizada e se você acha que isso é relevante para a sua vida, me siga lá nas redes sociais. Meu Instagram é @André_tributário. Vai ser um prazer te acompanhar, ter você lá me acompanhando nas redes sociais e compartilho muito conteúdo por lá e a gente pode trocar ideia, pode fazer parceria e a gente vai seguir aí compartilhando muito conhecimento. Valeu? O objetivo dessa aula é te apresentar como que ficou diante, né, das publicações recentes, né, que tiveram aí final de dezembro e aí algumas ainda no decorrer de janeiro, sobre o ICMS nas transferências de mercadoria, ok? E aí eu volto aqui com essa seguinte frase: transferência de mercadoria entre estabelecimentos de mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS. Foi isso que foi definido pelo STF, ok? Apesar de na prática, quando a gente for dar sequência nessa aula, você vai ver que isso na prática não está bem claro, não está funcionando como a gente entende que deveria funcionar, mas foi a forma que os estados conseguiram de conciliar, estabelecer e garantir aí a não cumulatividade do ICMS, ok? A garganta já está seca já. Começando a aula, a garganta já está seca. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente começa com o convênio 174 de 2023. Ele está até riscado aí no material, porque se você não acompanhou, você pode ver lá, né? O convênio 174 de 2023 veio tratando sobre a transferência do crédito do ICMS nas operações interestaduais. Contudo, ele condicionou, né, que era um benefício fiscal pela Lei 2475, Lei Complementar 2475. E a Lei Complementar 2475 trata que quando é benefício fiscal, todos os estados precisam ratificar o convênio para que ele tenha validade jurídica, para que ele possa ser convalidado. E aí o estado do Rio de Janeiro manifestou a rejeição desse convênio e por isso ele foi revogado, beleza? O Rio de Janeiro declarou e entendeu que a ADC 49 tornava facultada a transferência do crédito, enquanto o convênio trazia essa obrigatoriedade. Por isso ele fez a recusa. Em seguida, né, no momento posterior,
foi publicado o convênio 178, que trouxe exatamente a mesma redação. Contudo, ele tirou essa condicionante aí de que todos os estados precisavam de ratificar o convênio para que ele pudesse valer, beleza? Então, as operações interestaduais é obrigatório que você faça a transferência do crédito do ICMS, ok? Estabelecido pelo convênio 178 de 2023. E aí, quais são os pontos importantes desse convênio? Eu sugiro que você, se você está estudando aqui sobre essa lei, sobre o ICMS nas transferências, é vital que você faça a leitura de todo o dispositivo legal. Você precisa de ler o convênio 178, a lei complementar 204, o convênio 225, o convênio 228 e também a nota orientativa, beleza? Nós vamos aqui tratar dos pontos importantes, do que eu entendo que é importante, mas é necessário que você faça a leitura na íntegra, ok? E aí vamos a alguns pontos de atenção. As transferências de crédito nas operações interestaduais ela é obrigatória, um convênio 178 trata como obrigatório, ok? O crédito a ser transferido, ele é limitado às alíquotas interestaduais, ou seja, eu não posso transferir mais que 12 ou 7%, beleza? Numa operação interestadual. O ICMS a ser transferido, ele vai ser lançado como débito no remetente e como crédito no destinatário, ou seja, entre aspas, apesar da operação não ser tributada pelo ICMS, não ser fato gerador do ICMS, a forma como os estados dispuseram, né, estabeleceram para ocorrer essa transferência de mercadoria de crédito do ICMS e garantir a não cumulatividade foi destacar nos campos próprios do ICMS. Ou seja, entre muitas aspas, não é fato gerador do ICMS, mas você vai considerar como se fato gerador fosse, como se a mercadoria tributada fosse, e vai destacar lá as alíquotas 7 ou 12 ou 4% se o produto for importado, ok? O convênio 178 também garantiu que saldo credor remanescente, eventualmente, que fique no remetente, ele vai ser garantido, você não vai perder esse crédito, ok? A transferência vai ser condicionada num documento fiscal, a nota fiscal eletrônica, ok? E você deve considerar o valor da entrada mais recente. O convênio 178 estabeleceu aí que você deve considerar a entrada mais recente do ICMS, da mercadoria, para ter como base de cálculo para transferir o crédito do ICMS, ok? E aí, em sequência, né, foi publicado o convênio 225 de 2023, o convênio 225, tratando das operações com ICMS-ST, ok? O convênio regulamenta que há a incidência do ICMS-ST em operação de transferência, de modo que o crédito a ser deduzido no cálculo do ICMS-ST é aquele destacado no documento fiscal, conforme o convênio 178. Ou seja, você vai transferir uma mercadoria para um varejista, beleza? Que é a hipótese, uma das hipóteses ali que você precisa de calcular e destacar o ICMS-ST quando você transfere uma mercadoria para o varejista. E aí você vai considerar o crédito a ser transferido, é abatido ali do cálculo conforme o convênio 178 de 2023, ok? É isso que dispõe o convênio 225. E em seguida, né, complementando aí, no dia 28 de dezembro, praticamente no ano novo, né, nós estávamos ali na expectativa de uma lei complementar que viesse trazendo esse normativo jurídico, trazendo as alterações necessárias na lei complementar 87, que é a Lei Candir. Veio a lei complementar 204, que excluiu o trecho do artigo 12º da Lei Candir, que mencionava ainda que para estabelecimento de mesmo titular. Ou seja, ele excluiu a possibilidade
de fato gerador, né, de incidência do ICMS numa operação de transferência de mercadoria. A Lei Candir, a Lei Complementar 204 também assegurou o direito ao crédito nas operações anteriores, ou seja, você vai ter o seu crédito mantido, né, garantido por lei, e ela também trouxe a limitação das alíquotas interestaduais quando você vai fazer uma operação interestadual. E aí veio também em sequência, né, foi sendo publicado tudo em sequência, o convênio ICMS 228 e a nota orientativa, publicada no sítio do portal lá da NFE. O que aconteceu? A decisão do STF na ADC 49 e também o que foi disposto na Lei Complementar 204 trouxe a não ocorrência do fato gerador do ICMS na circulação de mercadoria. Logo, via de regra, teoricamente, essas mercadorias elas não devem ser tributadas pelo ICMS. Logo, quando você emite uma nota fiscal, você não deve destacar o ICMS. Você deve transferir o crédito da etapa anterior em uma outra sistemática. Só que o que aconteceu? Os estados eles não conseguiram se organizar a tempo para que em 31 de dezembro de 2023 fossem publicados os atos normativos e as alterações necessárias para que pudesse ser operacionalizada essa transferência de crédito. E daí que eles firmaram o convênio 228 e uma nota orientativa que diz exatamente o seguinte: você vai permanecer tudo como era feito, da mesma forma, até 30 de abril de 2024, para que eles possam se organizar e publicar os atos normativos necessários e as informações e alterações necessárias para esse caso. Ou seja, até 30 de abril de 2024, você vai fazer as transferências de mercadorias considerando que tributado fosse, mesmo não sendo fato gerador do ICMS, conforme definiu a ADC 49 e a Lei Complementar 204, mas para que você consigne a transferência do crédito conforme foi garantido, você precisa de transferir esse crédito do ICMS, você vai destacar isso como se fosse uma operação tributada. Você vai colocar as tags lá do XML do ICMS, a alíquota do ICMS, você vai recolher na sua apuração como se fosse um débito e o destinatário vai aproveitar como se fosse um crédito, ok? E aí, qual que são as expectativas após a regulamentação? E aí, gente, essas expectativas é o meu entendimento, é a forma como eu interpreto, baseado nos estudos que eu fiz. Eu não sei o que vai acontecer, né, após essas regulamentações que eles preveem aí publicar até 30 de abril de 2024. Eu entendo que ou eles vão considerar criar um CST novo ou criar ou alterar a regra de validação do CST 41, que indica uma não incidência. Conforme definido no STF e também na Lei Complementar 204, não incide em ICMS nas transferências de mercadoria. Logo, o CST adequado para você consignar uma nota fiscal é o 41. Só que, para garantir a transferência do crédito do ICMS, você precisa de destacar esse documento, esses valores no documento fiscal, como se uma operação tributada fosse, beleza? Então eu entendo que ou eles trocam a regra de validação do CST 41, permitindo você destacar o crédito do ICMS mesmo numa operação de não incidência, porque hoje não é permitido, ou eles vão criar outro CST, ok? Isso é um ponto que eu entendo que vai acontecer. Se é uma operação que não é incidente de ICMS, teoricamente no documento fiscal não era para sair base de cálculo, pois trata unicamente de transferência de crédito. Acredito eu também que campos no XML, no SPED, para que esse crédito de ICMS a ser transferido possa ser criado, porque os campos hoje do ICMS referem-se a uma operação tributada. Se ela não é uma operação tributada, eu entendo que deve ser ajustado aí o crédito de ICMS da forma mais adequada para transferir, ok?
Outro ponto de consideração aqui que é interessante fazer, e novamente é o meu entendimento. Existem estados que estão se posicionando de forma diversa e aí você precisa de verificar o que dispõe o seu estado. Por favor, não vá tomar o que eu estou falando aqui como uma verdade absoluta. Talvez o seu estado está dispondo de uma forma diferente e aí você acaba fazendo errado considerando o que eu estou falando. Olha só, se a transferência de mercadoria não é fato gerador do ICMS e você só vai transferir o crédito, suponhamos que é uma mercadoria de uso e consumo, você não tem direito a tomar crédito, logo é uma operação que não deve ser tributada. Não deve incidir ICMS, você não deve transferir o crédito de uma coisa que você não vai usar. Então, no meu entendimento, uma transferência de mercadoria para uso e consumo não deve ser tributada pelo ICMS, ok? Mas é importante você entender o que seu estado diz sobre isso. Tenha cautela quanto aos benefícios fiscais. Os estados foram bastante omissos nessa questão dos benefícios fiscais. Não deixaram claro nos decretos que eles publicaram como que vai funcionar. Então, por força do convênio 228 e a nota orientativa, até 30 de abril você pode seguir do jeito que você fazia, considerando os benefícios fiscais do jeito que você fazia. Mas, mais uma vez, tenha cautela e busque o posicionamento do seu estado sobre o tema, ok? Não há fato gerador do ICMS, logo não há base de cálculo, e por isso o crédito a ser transferido é o da entrada anterior. Se você está transferindo o crédito da etapa anterior, teoricamente você não deveria considerar uma base de cálculo e uma alíquota, você deveria somente transferir o crédito da etapa anterior, ok? Um outro ponto, a lei complementar não dispôs, a lei complementar 204 não dispôs das bases legais que devem incidir na transferência. Isso foi mencionado em um convênio e a gente sabe que convênio não tem força, não tem competência para tratar de base de cálculo. Logo, é um ponto que foi muito questionado, beleza? Pode ser que muita gente recorra a judicializar se ele entender que isso é necessário. Eu entendo, né, acompanhando outros professores, outros produtores de conteúdo, que possa ser que essa lei complementar seja alterada para que ela trate de todas essas arestas que ela não trouxe. Base de cálculo, benefício fiscal e tudo mais, ok? Um outro ponto também, internamente os estados eles vão poder regulamentar isso da forma como lhes convir, né? Porque na Lei Candir é garantido que, salvo exceções, né? É importante deixar claro que toda regra existe a sua exceção, mas, por exemplo, existe a possibilidade de apuração consolidada na Lei Candir. Os estados dispõem de apuração consolidada. E sobre esse prisma, considerando operações exclusivamente internas, não há prejuízo fiscal ao fisco, né? Porque se você não recolhe no estabelecimento A, mas recolhe no B, o fisco é o mesmo. Por isso que nas operações interestaduais deve ser obrigatória e nas operações internas cada estado está regulamentando conforme ele entende julgar necessário e prudente, ok? Um outro ponto importante, o crédito ele é garantido para o estado que possui o débito, por isso a transferência é necessária, isso reforça aí o princípio da não cumulatividade. Logo, se você optar por não transferir o crédito, você não vai poder manter esse crédito, você vai ter que estornar ele, ok? O crédito ele é garantido para o estado que vai gerar o débito na saída. A Lei Complementar 204 ela não aumenta nem reduz carga tributária. Logo, não existe ali a figura da anterioridade, beleza? Nós não falaremos de anterioridade numa lei complementar que não aumenta o imposto, ok? E aí, um outro ponto também, né? A ADC 49, ela garante o crédito sem limitação. E aí veio a lei complementar, veio o convênio e limitou as operações interestaduais às alíquotas interestaduais.
E isso é um ponto que tem sido muito questionado, beleza? E aí nós não vamos adentrar aqui nessa parte jurídica, se vale judicializar, se é prudente ou não. Estou trazendo aqui os pontos importantes e você incorpora isso para a sua realidade, ok? Você não é obrigado a transferir o crédito, contudo, não pode utilizá-lo na origem, salvo o remanescente que é permitido. Ou seja, você transferiu a mercadoria, não quer transferir o crédito? Ok, mas na origem ele não vai ser mantido, beleza? Se você não tiver movimentação na origem, no remetente, que consuma o crédito remanescente, o residual ali, os estados devem legislar e dispor de formas que você possa aproveitar esse crédito, ou transferindo, ou restituindo, ou compensando de uma outra forma, ok? Não constitui a fato gerador a transferência de mercadoria. É acima de não incidência e isenção. Ou seja, a gente não pode falar que a transferência de mercadoria é isenta, ela não constitui fato gerador. É importante nós termos esses pormenores expostos para que você tenha familiaridade com esses termos na nossa área de atuação, beleza? Nós não deveríamos estar falando de base de cálculo, nós não deveríamos estar falando de alíquota em destaque de campo próprio em uma operação que não é fato gerador do ICMS. Esse daqui é um ponto em um entendimento contábil. Isso é um ponto em entendimento de um tributarista, ok? Óbvio que os estados determinaram que seja consignado em documento fiscal base de cálculo, alíquota, débito e crédito, porque eles ainda não dispuseram de informação e de ferramentas de como eles vão operacionalizar isso, mas via de regra, uma operação que não tem fato gerador não deveria ter base de cálculo e alíquota consignadas em documento fiscal. Isso foi uma alternativa de contorno até eles conseguirem organizar isso. Ok? A base de cálculo trazida pelo convênio 178 será um gargalo para as empresas. E por que isso será um gargalo para as empresas? Lá diz que você tem que considerar a última entrada mais recente, mas a gente sabe que o mercado pratica um estoque de preço médio ponderado. Então você precisará de se atentar à entrada mais recente para poder transferir essa mercadoria, ok? A modulação dos efeitos aí foi exatamente para que os estados pudessem se organizar com antecedência, mas eles acabaram aí não conseguindo se adequar e aí por isso prorrogaram até 30 de abril de 2024. Outro ponto importante, salvo exceções na prática, o atual sistema ele traz uma neutralidade financeira quando você gera um débito e um crédito, gera um débito no remetente e um crédito no destinatário, você não tem prejuízo financeiro, você só está deslocando o recolhimento daqui para cá, ok? Lembre-se também, um ponto importante, de destacar no documento fiscal a expressão nota fiscal de transferências de bem e mercadoria não sujeita à incidência do ICMS de que trata a ADC 49. Isso aqui veio como forma de informação complementar e é importante você destacar isso no documento fiscal, ok? Quando falamos de mercadoria para uso e consumo, considerando que não há crédito a ser aproveitado, não há crédito a ser transferido. Quando falamos de imobilizado, a legislação também foi omissa. Vamos supor que você tem um imobilizado que está aproveitando o SIAP ali. Como que você transfere esse crédito? E o que já foi aproveitado, o que não foi? A lei não dispôs como que isso vai ocorrer operacionalmente falando. Beleza? A figura do diferimento também é importante. Até 30 de abril você vai fazer como você fazia antes, mas e depois? Suponhamos que você tem uma mercadoria que tem diferimento e aí você dá uma saída interestadual. Via de regra, na maioria dos estados, os diferimentos eles são concedidos somente internos. Quando você faz uma saída interestadual, o diferimento acaba. Como que isso vai ficar na prática, beleza? Também não foi
abordado em alguns estados, não se manifestaram sobre isso. Considerando que uma transferência não é fato gerador do ICMS, não há ocorrência, não há incidência do diferencial de alíquotas. Isso daí é o meu entendimento, volto a dizer. Se você tem um estado que se posiciona de forma diferente, é importante que você verifique isso. Um outro ponto importantíssimo é essa transferência de ICMS, ela só abrange as empresas de regime normal, as empresas que apuram ICMS no débito e crédito. O Simples Nacional não está abrangido nessas particularidades, porque o Simples Nacional ele tributa faturamento e o Simples Nacional não tem figura de transferência de crédito de ICMS. Logo, essas movimentações de ICMS na transferência, destacar, não destacar, não abrange as empresas do Simples Nacional, ok? E aí, né, até 30/4, o ato normativo vai ser publicado até lá, pode ser antes, pode ser no dia, pode ser prorrogado, o convênio pode ser prorrogado, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, até lá você vai seguir as regras do jeito que você fazia até 31 de dezembro de 2023. Isso está amparado pelo convênio 228 e a nota orientativa também que foi divulgada no portal NFE, e você precisa de se atentar ali o que dispõe o convênio 178 e o convênio 225, ok? Gente, basicamente era sobre isso, as operações interestaduais de transferência e também interna, né, de mercadoria. Se você for reparar, muitos estados já divulgaram decretos, já incorporaram na sua legislação. A gente não vai aqui abordar o que cada estado fez, ok? Porque acaba ficando complexo, mas, por exemplo, São Paulo, que é um estado muito grande, é um estado de referência para muitas pessoas. São Paulo incorporou na legislação dele a transferência interestadual obrigatória e a transferência interna facultativa. O meu estado aqui, o Espírito Santo, ele incorporou que todas as transferências internas ou interestaduais devem ser transferidos os créditos, nele não trouxe a faculdade numa operação interna. Então, é importante que você leia cada decreto, o que dispõe cada legislação, beleza? E aí a gente chega ao fim dessa aula. Eu espero que eu possa ter contribuído para vocês entenderem como que ficou essa celeuma jurídica aí do ICMS nas transferências. Foi aí recentemente, não sei se você acompanhou, houve aí os embargos de declaração, ou seja, ainda não acabou, existem aí alguma água para passar debaixo da ponte. Me acompanhe aqui, me acompanhe no Instagram, no André_Tributário. Sempre que tiver novidades, que tiver conteúdo novo, eu vou estar passando para vocês aqui e também no Instagram. Fiquem comigo sobre isso. Peço que vocês deem um joinha aí, beleza? Curtam esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário ou me chama lá no Instagram para eu tirar a sua dúvida, beleza? Vai ser um prazer. Não se acanhe, não tem problema nenhum. Pode me chamar lá, fique à vontade, beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu?